Lei 10.520 estatui no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e municípios, nos termos do artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, a modalidade de licitação denominada pregão. Então, a Lei 10.520 é a lei do pregão, para aquisição de bens e serviços comuns e da outras providências. O Presidente da República faço saber e o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta lei. Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para fins e efeitos desse artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. Parágrafo 1º. Poderá ser realizado o pregão por meio de utilização de recursos de tecnologia da informação, nos termos de regulamentação específica. Parágrafo 2º. Será facultado, nos termos de regulamentos próprios da União, Estados, Distrito Federal e municípios, a participação de bolsas de mercadorias no apoio técnico operacional aos órgãos e entidades promotoras da modalidade de pregão, utilizando-se dos recursos de tecnologia da informação. Parágrafo 3º. As bolsas a que se refere o parágrafo 2º deverão estar organizadas sob a forma de sociedades civis sem fins lucrativos e com participação plural de corretoras que operem sistemas eletrônicos unificados de pregões. Artigo 3º. A fase preparatória do pregão observará o seguinte. Inciso 1º. A autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento. Inciso 2º. A definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição. Inciso 3º. Dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições referidas no inciso 1 deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem licitados. Inciso 4. A autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor. Parágrafo 1º. A equipe de apoio deverá ser integrada, em sua maioria, por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego da administração, preferencialmente pertencentes ao quadro permanente do órgão ou entidade promotora do evento. Parágrafo 2º. No âmbito do Ministério da Defesa, as funções de pregoeiro e de membro de equipe de apoio poderão ser desempenhadas por militares. Artigo 4º. A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras. Inciso 1. A convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso em diário oficial do respectivo ente federado ou, não existindo, em jornal de circulação local e facultativamente por meios eletrônicos e conforme o vulto da licitação, em jornal de grande circulação, nos termos do regulamento de que trata o artigo 2º. Inciso 2. Do aviso constarão a definição do objeto da licitação, a indicação do local, dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital. Inciso 3º. Do edital constarão todos os elementos definidos na forma do inciso 1º do artigo 3º, as normas que disciplinarem o procedimento e a minuta do contrato quando for o caso. Inciso 4. Cópias do edital e do respectivo aviso serão colocadas à disposição de qualquer pessoa para consulta e divulgadas
na forma da Lei 9.755. Inciso 5º. O prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, não será inferior a 8 dias úteis. Inciso 6º. No dia, hora e local designados, será realizada sessão pública para recebimento das propostas, devendo o interessado ou seu representante identificar-se e, se for o caso, comprovar a existência dos necessários poderes para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame. Inciso 7. Aberta a sessão. Os interessados e seus representantes apresentarão declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os envelopes contendo a indicação do objeto e do preço oferecidos, procedendo-se à sua imediata abertura e a verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório. Inciso 8º. No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% superiores àquelas poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor. Inciso 9. Não havendo pelo menos 3 ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. Inciso 10. Para o julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério do menor preço, observado os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas, os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital. Inciso 11. Examinada a proposta, classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da aceitabilidade. Inciso 12º. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante, que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital. Inciso 13º. A habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, e as fazendas estaduais e municipais, quando for o caso, com a comprovação de que atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica, econômico-financeira. Inciso 14º. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que já constem do Sistema de Cadastramento Unificado dos Fornecedores, SICAF, e sistemas semelhantes mantidos por estados, Distrito Federal ou municípios, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados nele constantes. Inciso 15º. Verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor. Inciso 16º. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender as exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. Inciso 17º. Nas situações previstas nos incisos 11 e 16, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. Inciso 18º. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer quando lhe será concedido o prazo de 3 dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. Inciso 19º. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. Inciso 20. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante
importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor. Inciso 21. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor. Inciso 22. Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo definido em edital. Inciso 23. Se o licitante vencedor convocado dentro do prazo de validade de sua proposta não celebrar o contrato, aplicar-se-á o disposto no inciso 16. Artigo 5º. É vedada a exigência de: inciso 1. Garantia de proposta. Inciso 2. Aquisição do edital pelos licitantes, como condição para participar no certame. Inciso 3. Pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes ao fornecimento do edital, que não serão superiores ao custo de sua reprodução gráfica e aos custos de utilização de recursos de tecnologia da informação, quando for o caso. Artigo 6º. O prazo de validade das propostas será de 60 dias, se outro não tiver fixado no edital. Artigo 7º. Quem convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida no certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo idôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar ou contratar com a União, Estado, Distrito Federal ou municípios e será descredenciado do SICAF ou dos sistemas de cadastramento de fornecedores, que se refere ao inciso 14 do artigo 4º desta lei, pelo prazo de 5 anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. Artigo 8º. Os atos essenciais do pregão, inclusive os decorrentes de meios eletrônicos, serão documentados no processo respectivo, com vistas à aferição de sua regularidade pelos agentes de controle, nos termos do regulamento previsto no artigo 2º. Artigo 9º. Aplica-se subsidiariamente, para a modalidade de pregão, as normas da Lei 8666. Artigo 10º. Ficam consolidados os atos praticados com base na medida provisória 2182. Artigo 11º. As compras e as contratações de bens e serviços comuns no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, quando efetuadas pelo Sistema de Registro de Preços, previsto no artigo 15 da Lei 8666, poderão adotar a modalidade de pregão conforme regulamento específico. Artigo 12. A Lei 10.191, de 14 de fevereiro de 2001, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo. Artigo 2A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão adotar nas licitações de registro de preços destinada à aquisição de bens e serviços comuns da área da saúde a modalidade do pregão, inclusive por meio eletrônico, observando-se o seguinte: inciso 1. São considerados bens e serviços comuns da área da saúde aqueles necessários ao atendimento dos órgãos que integram o Sistema Único de Saúde, cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais do mercado. Inciso 2. Quando o quantitativo total estimado para a contratação ou fornecimento não puder ser atendido pelo licitante vencedor, admitir-se-á convocação de tantos licitantes quantos forem necessários para atingimento da totalidade do quantitativo, respeitada a ordem de classificação, desde os referidos licitantes aceitem praticar o mesmo preço da proposta vencedora. Inciso 3º. Na impossibilidade do atendimento ao disposto no inciso 2º, excepcionalmente poderão ser registrados outros preços diferentes da proposta vencedora, desde que se trate de objetos de qualidade ou desempenho superior devidamente justificada e comprovada a vantagem, e que as ofertas sejam em valor inferior ao limite máximo admitido. Artigo 13º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.